Então era essa a proposição do Adam Smith, e ele baseou todo o processo de divisão internacional do trabalho nessa forma de pensar. Quem é melhor em uma atividade deve fazer aquela atividade, vai ser eficiente, vai produzir mais e vai trocar o excesso com os outros países. O Adam Smith levou 20 anos para escrever esse livro, Guia das Nações, que foi publicado na década de 1770, em 1776. Portanto, ele refletiu profundamente sobre isso. E o que ele dizia, em finalização, é que os agentes econômicos, nas suas respectivas trocas, né, os intercâmbios, iriam negociar e chegar a acordos equilibrados. Ele diz: o mercado é controlado por uma mão invisível que vai estabelecer os pontos de equilíbrio entre os indivíduos e os diversos grupos componentes da sociedade, para que toda a sociedade evolua de modo harmônico. E a obra dele teve um enorme sucesso, estava em plena Revolução Industrial, expansão do colonialismo, expansão do imperialismo britânico, então, fez todo sentido. Passaram-se as décadas, no século XIX, surgiu um outro economista clássico, David Ricardo, com novas ideias, mas ele resgatou essa teoria das vantagens comparativas, do Adam Smith, dizendo assim: alguns países têm vantagens estratégicas em relação a outros países. Alguns países estão mesmo mais bem assinholados com determinados recursos para que produzam certos bens e não outros. Mas isso tem que ser visto num processo dinâmico da economia, e não estático, como viu o Adam Smith. Se o meu país não tem terras férteis, eu não devo me dedicar à agricultura e ponto. O Ricardo falou: não, eu posso mudar essa realidade. Se o meu país não tem terras férteis, eu posso, por meio do desenvolvimento tecnológico, da proteção setorial, desenvolver uma estratégia adequada que capacite o meu país para produzir aquilo eficientemente. Acho que está ótimo. Também. O exemplo mais citado na literatura, em 12 vezes mais citado, é o Japão. O Japão não tem grandes extensões de terra. Algumas não. A maior parte das terras japonesas não é terra certa. Eles fizeram uma revolução agrícola. Botou adulto, fertilizante, pesticida, participado, e o Japão conseguiu produzir enormes quantidades. E, portanto, desenvolver um setor para o qual, na visão do Adam Smith, ele não estaria capacitado. Ele teria vantagem em comparação com outros países que têm mais terras férteis, mais abundância de recursos naturais. Né? Então, David Ricardo diz: você pode mudar a sua dotação. Você não está predestinado a ser minerador, a ser agrícola, a ser industrial. Você pode desenvolver uma estratégia que permita ao seu país, aos setores econômicos do seu país, evolução tecnológica, alcance de eficiência, a ponto de poder competir no mercado internacional, inclusive. Então, com base nesses dois grandes autores, na década de 50, a ONU estava preocupadíssima com o problema do desenvolvimento mundial. Por a causa de dois conflitos armados devastadores, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que no dizer do Eric Hobsbawm, que provavelmente já ouviu falar, foi chamada uma única guerra. O Eric Hobsbawm não teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ambas foram a mesma guerra com intervalo. A Segunda Guerra foi em 1939, a Primeira acabou em 1918. E poucos anos de intervalo, foram intervalo, uma pausa armada, né? Do mesmo conflito. Você disse que o século XX é um breve conflito, e começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e acabou em 1991, com o desenvolvimento. Né? Muito bem. A ONU preocupadíssima com o programa de desenvolvimento mundial,
em particular com o subdesenvolvimento latino-americano, constituiu uma comissão chamada Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, final, em 1950, e escolheu eméritos pesquisadores, cientistas, sociais, economistas, para estudarem o problema do subdesenvolvimento sul-americano. Esse tinha os nomes do Raul Frecht, do Celso Furtado, do Marini, e tantos outros aí, que desenvolveram estudos profundos sobre a crise latino-americana, o desenvolvimento latino-americano, e produziram os relatórios da CEPAL, os famosos relatórios. Esses relatórios da CEPAL apontaram o óbvio, né, para qualquer um que preste atenção nas coisas. Que, evidentemente, não tinha sido visto pelos olhos dos poderes preconceituosos que achavam que